Web TV Andradas Hoje. Entrevistas. Um oferecimento Icasa. Excelência em louça sanitária. Olá pessoal, estamos recebendo aqui na Web TV Andradas Hoje, lembrando mais uma vez vocês que esse estúdio aqui é o estúdio da Andradas Podcast, porém nós estamos usando como Web TV até que o nosso estúdio aqui ao lado fique pronto e a gente possa estar colocando aí à disposição de vocês. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui nos estúdios a Jussara Daniele Vieira, ela é supervisora do CREAS, a Lana Mara Silva Fernandes, que é supervisora do CRAS, e o Valdir Basso, que é secretário de governo. Nós o convidamos para este bate-papo nessa noite com relação à mendicância aqui na cidade de Andradas. A gente sabe que não é um problema específico da cidade de Andradas, mas de toda a região, que está todo o Brasil. Mas a gente tem que olhar onde a gente vive, o local onde nós estamos. Então, nós o convidamos para estar falando um pouquinho. Algumas pessoas estão dizendo que cresceu o número de pedintes aqui na cidade. Eu mesma tenho presenciado pessoas aqui da cidade continuando dando dinheiro no carro, para no farol, a pessoa está alimentando, e a cobrança está bem pesada em cima desses setores aqui do CREAS, do CRAS, inclusive da própria prefeitura. Então, nós a convidamos para falar um pouquinho se tem algum projeto efetivamente aí que eles vão estar colocando em prática, e se realmente vem crescendo mesmo esse número ou se a gente está tendo a ilusão de que isso está acontecendo. Nós vamos começar aí com a Lana Mara, que é a supervisora do CRAS. Lana Mara, fala para a gente, está crescendo o número de pedintes aí na cidade? Procede isso? Vocês têm alguma coisa em vista? Porque já fizeram ano passado uma campanha muito grande, foi divulgada em todos os veículos de comunicação, vocês colocaram outdoor aqui, no centro, tudo, porém, parece que o negócio tem que ser todo ano. Rosângela, tudo bem? Tudo bem a todos que nos assistem, queria reforçar que é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. À disposição, obrigada. Sempre que possível. Bem, a respeito do aumento da população das pessoas em situação de rua, ela é uma população flutuante, Então, ora a pessoa está em situação de rua, ora ela retorna para a família, ora ela retorna para um tratamento de dependência química e às vezes fica numa situação de internação por um período de 3 a 6 ou 9 meses, Mas, em regra, às vezes essa fala dos seus ouvintes, a fala da população que está crescendo, é que a gente está hoje num período de fim de mês e início de outro mês. Então, a partir do dia 28, ao quinto dia útil, ao dia 10 do mês subsequente, é um período que, em regra, em todos os municípios, acontecem os pagamentos. Seja de servidor público, Sim. seja de funcionário de empresa, seja o que for. Então, a população em situação de rua que executa a mendicância, porque tem certas pessoas que estão em situação de rua, mas às vezes não executam a mendicância. Mas aquelas pessoas que fazem a mendicância como fonte de renda, que é a grande maioria, às vezes você fala assim, então tem uns que não pedem, às vezes não pede, mas às vezes são dois, o companheiro pede, o outro fica, Então, assim, está envolvido também. Então, aumenta. Por quê? Porque Andradas, assim, em relatos, em escutas
que a gente faz com essas pessoas em situação de rua, eles relatam que Andradas é uma cidade muito boa, que o povo andradense é um povo muito bom. Muito hospitaleiro. Hospitaleiro, bondoso, caridoso, que dá dinheiro, que dá alimentação, que dá roupa. Então, é uma população flutuante, mas em regra, essas cidades com esses perfis que a população ajuda financeiramente as pessoas, acontece essa migração. Então, até por volta do dia 10 de abril, né, você vai ver um aumento maior. Depois eles migram. O inverno também, que a gente, junho, julho, às vezes algumas pessoas relatam que vão para o litoral. Aqui é muito frio, porque é situação de rua. Sim, sim. Muito frio, não dou conta. Aí às vezes diminui no inverno também. Aí eles vão para o litoral para poder, né, viver ou sobreviver lá no litoral por conta do inverno. Do inverno, que é pesado, é tenso, né? É tenso, e o litoral, teoricamente, é mais ameno que aqui. Pessoal, a gente atendendo aí a pedido de algumas pessoas que nos enviam, né, mensagem, inclusive eu estou com uma mensagem aqui, que até ele está relatando, ele tem um comércio aqui no centro, ele está relatando aqui que no final de semana tem aumentado esse número de pedidos aqui na cidade. Inclusive, essas pessoas têm sido agressivas e falam palavrões, e quem não dá aí um valor para eles, eles acabam até xingando. Jussara, o que você fala para a gente a respeito dessa denúncia desse comerciante? Rosângela, final de semana tem um fluxo maior de pessoas, né, para compras, em geral. Então, eu acho que eles acabam aproveitando desse período, né, desse dia, principalmente do sábado, né, para poder pedir, né? Talvez eles ganhem até um pouco mais, porque o pessoal ali na rua, eles sabem que está com dinheiro também. E sobre as agressões, seria interessante, né, orientar a população a chamar os órgãos competentes a isso, fazer um boletim de ocorrência. Com relação, nós estávamos conversando um pouquinho antes da gente começar a entrevista aqui, com relação às pessoas que nos relatam agressões, xingamentos, porém essas pessoas não fazem boletim de ocorrência. E isso é importante, até para que a polícia e a guarda municipal tomem alguma atitude. Rosângela, sim, também com minhas colegas aqui, eu queria agradecer o espaço para a gente poder sempre aberto a respeito disso, te parabenizar pelo espaço aqui, que ficou maravilhoso, né? É para vocês, viu? A gente está usando aí direto e reto. Ótimo. E dizer aqui, Rosângela, por exemplo, toda gestão, principalmente na área de segurança, ela é embasada em questões de números. Com certeza. Então, às vezes a pessoa chega, você pergunta para ela, fui agredido, quer seja verbalmente, quer seja até, às vezes, fisicamente, que a gente tem pouco registro, mas a pessoa me agrediu verbalmente. Eu pergunto sempre para a pessoa, você fez um boletim de ocorrência, você narrou esse fato com a autoridade policial? E a pessoa me responde, não fiz isso porque não vai dar em nada. Tá. Não vai dar em nada realmente porque ele não fez. Você concorda? Sim. Então, assim, a gente já parte de um princípio que realmente não vai dar. Se não tem ele não fez, se ele mesmo já acredita que não vai dar em nada, mas, ele assim, não vai mudar essa situação. Mesmo que não dê em nada, imaginemos dessa forma, aquilo ficou registrado. Exatamente. Aquele registro, ele vai ser levado ao conhecimento das autoridades policiais que fazem a gestão dessa questão de segurança. Então, hoje, por exemplo, se o cidadão ele é agredido, ele não faz o registro, não é computado isso. Então, para as autoridades que fazem essa gestão, Andradas é uma tranquilidade, porque não tem registro. Então, como que a gente vai conseguir ter uma ação policial do Estado mais contundente no município, nesse tipo de ação, sendo que não tem registros que indicam que a cidade está passando por uma calamidade nesse sentido, um exemplo. Então, é importante que a população, a partir do momento que ela se sinta atingida, que ela se sinta numa situação de vítima de uma agressão, quer seja verbal, física, não importa, faça o boletim de ocorrência. Mesmo que não seja no momento, faça posteriormente. Mesmo que depois veja um policial e fale, eu fui agredido em tal lugar, queria fazer um boletim de ocorrência. E de preferência, né, Valdir, a pessoa ficar atenta e pegar as características do agressor. Justamente. Até para a polícia ou a guarda municipal depois identificar essa pessoa na identificar rua. A pessoa, porque se a gente não começar a fazer esse tipo de coisa, a gente não vai conseguir ter a virada que a gente precisa. Você está entendendo? Como as meninas bem colocaram, hoje Andradas, a nossa população é uma população caridosa. É uma população que preza muito pelo próximo. Só que a gente tem os aproveitadores. Você está entendendo? Então, quando a gente vê uma pessoa que às vezes mora numa cidade vizinha e vem para cá para fazer medicância,
justamente porque lá ela não tem espaço, mas aqui ela tem Ela esse tem. espaço junto à nossa população. E a gente vê que, por exemplo, com isso, vai ficando cada vez mais difícil para nós, órgãos da administração, ter um controle. Porque, por exemplo, o cidadão vem para cá, ele tem alimentação na hora que ele quer, ele pede dinheiro, ele tem o dinheiro do jeito que ele quer, e sem um controle, por exemplo, não que ele vai ficar sem, a pessoa não quer dizer que a pessoa não vai receber alimentação, vai morrer de fome. Com Não é certeza, assim, não é assim, porque nós temos os órgãos de assistência social Sim. que garantem a necessidade desse cidadão. Então, por exemplo, me dá uma esmola. Meu amigo, eu não tenho esmola para te dar. Mas eu estou com fome, tudo bem. Redirecione essa pessoa para a área social do município. Exatamente. Você está fazendo sua parte, o município está te agradecendo por fazer isso, e a gente vai tentar fazer o melhor possível para esse cidadão, que é tentar tirar ele daquela vida. Com certeza. Quando você pega e dá um dinheiro para o cara, para ele comprar alguma coisa, se ele compra para comer, ainda tá bom. Mas a maioria das vezes, ele vai trocar isso por droga, em alguns casos. E quem está sustentando essas pessoas na rua são exatamente quem está dando esse dinheiro. Justamente. Porque se começar a minguar, eles vão sair, eles vão embora, não é isso? Justamente. Então, se a gente está oferecendo o que eles querem, eles vão continuar ficando. Eles vão continuar ficando. Claro que o município não quer se eximir da sua responsabilidade em relação a isso. Tanto que a Guarda Municipal tem atuado, o pessoal do CREAS, do CRAS tem atuado intensamente nos contatos com essas pessoas, mas assim, o volume é crescente. E nossas condições, elas são limitadas. Então, por isso nós precisamos da população que nos ajude nesse momento, nessa situação, para que a gente consiga ter uma resposta adequada para tentar minimizar esses impactos dos pedintes, das pessoas em situação de rua no município. Com certeza. Lana Mara, muita gente, né? A gente está aqui no entorno da rodoviária, então a gente escuta muita coisa, vê muita coisa, né? Nós estamos bem aqui no centro nevrálgico da cidade, né? Em relação a pedintes, né? Muita gente, a gente está entrando no carro e fala assim, mas escuta, tanto o CRAS como o CREAS, se quisesse, era só colocar essas pessoas dentro de uma perua e levar embora daqui. Eu queria que você explicasse para a população que todo mundo tem o direito de ir e vir, e que não é assim, né? Pega a pessoa, põe dentro de uma van, e leva para onde, né? Rosângela, eu queria esclarecer isso, eu queria... Você não escuta isso também? Sim, e eu queria falar assim com muita humildade de que às vezes essa pessoa está falando isso porque em tempos pretérios isso ocorreu, sei lá, em 90, em 80, em 70, né? A política da assistência social foi criada, mas a lei é criada friamente, depois que ela é implementada. Então, assim, eu não julgo a fala dessas pessoas, porque às vezes elas estão reproduzindo o que já aconteceu lá atrás. E tudo bem. Só que hoje não é assim mais, hoje é crime, a pessoa tem direito de ir e vir. Sim. Né? Então, assim, o que eu queria reforçar é, assim, as pessoas não dar nenhum recurso financeiro. E às vezes, olha só, a gente entende tanto a situação da pessoa, quanto a situação, por exemplo, dos comerciantes. Que às vezes queixam, né, da pessoa em situação de rua, atrapalha o comércio, às vezes um cliente fica constrangido, com medo de entrar num comércio por conta daquela pessoa que está ali em situação de rua, mas assim, tanto o comerciante em algum momento, ou os cidadãos, ou deram, por exemplo, comerciante às vezes dão alimentação, dão marmita, né, dão roupas, mas isso tudo afasta a pessoa do serviço social. E o que acontece? Quem está ali na situação de rua são inúmeras pessoas. É perda, alguma perda que morreu algum ente, algum familiar da pessoa, assim, perdeu a razão, se desenvolveu uma doença mental, é vício, é instabilidade econômica, instabilidade emocional. Então, às vezes, quando uma pessoa se afasta do serviço social, ela está ali, ela está tendo alimentação, ela está esfria, chove, aí o comerciante ali dá a blusa, né, dá a roupa, eu fiquei com dó. Mas o que acontece? A gente não tem o cadastro, a gente não tem o registro, às vezes essa família está procurando essa pessoa imensamente. Exatamente. Principalmente se for doença mental, então aquela pessoa precisa de um medicamento, que ela pode surtar, ela pode vir a ficar violenta. Exatamente, Ela pode estar com perda de memória, a família está imensamente procurando e não acha. Então, por melhores e maiores que for a boa intenção, essa situação propicia que aquela pessoa continue numa situação de rua, afasta do CRAS, afasta do CREAS, que aí às vezes a gente pode ser natural da onde? Eu sou natural de Espírito Santo do Pinhal, eu sou natural de São Paulo capital, a gente liga, o serviço se comunica.
Você tem família? Ah, eu morava no bairro tal. Aí o CREAS liga pro CREAS de Campinas. Procura. Aí o CRAS de Campinas vai lá na casa da família, que a capilaridade do CRAS é maior que a capilaridade do CREAS, que o CREAS é um serviço de média complexidade. Você conhece, você tem intenção de receber, vamos voltar. Ah, é tão difícil. Aí a assistência social de Campinas, mas se a gente te ajudasse, às vezes, com uma cesta básica, para você receber seu irmão, para você receber seu pai, que está em situação... Você entendeu? Uhum. Então, assim, a população reclama, os comerciantes reclamam, e eu entendo, eu também já tive no momento que eu reclamei, eu entendo que eu já tive no momento que eu também não sabia, sabe? É com muita humildade, eu respeito a fala de todo mundo, mas assim, eu aprendi, eu estudei, então assim, eu queria dividir com vocês que é extremamente importante encaminhar para o serviço social. Com certeza. Muitas vezes eles não querem, né? Eles têm uma certa resistência de serem encaminhados para os setores competentes. Eles não querem. Mas assim, enquanto ele estiver ali na sua porta e você, enquanto comércio, você dá marmita. Ele não vai sair. Você dá uma roupa. E atrás dele para o outros. semáforo, você dá uma moedinha, eles não vão procurar o serviço social. Não. Rosângela, e o CREAS também, a gente faz a busca ativa, né, desses usuários na rua. A gente é ofertado também, a gente pede para ir até o CREAS, algumas situações a gente leva até o CREAS. Então, assim, a gente fornece o banho, a gente fornece o café da manhã ali. Então, a gente está com um número legal do pessoal ali dentro, sabe? A gente está tendo esse trabalho com eles, de contato com a família, de talvez mandar até para outro município, a gente consegue fornecer a passagem para eles, né, os que querem ir. Né? Então, assim, a gente faz um trabalho legal ali, mas às vezes a gente acaba um pouquinho, a gente não consegue dar continuidade por conta de algumas situações. Exatamente. Né? Nós temos casos aqui na cidade, por exemplo, de pessoas que moram, que são daqui e optaram por viver na rua? Sim, muito. Tem? A gente tem casos também de pessoas que têm residência, eles ficam em situação de rua, principalmente aqui no entorno, né, da rodoviária, né, que eu acho que é onde a população, né, está mais sendo incomodada. Então, eles ficam o dia todo fazendo uso da bebida, da droga ali, e chega à noite eles vão embora para casa. E essa situação para nós, quanto CREAS, para nós, quanto social, também é a pessoa que está em situação de rua, porque ela está em situação de rua. Com certeza. Por mais que ela volte Com para certeza. residência, depois ela é uma pessoa em situação de rua. Então, o número nosso também conta através disso. E o que vocês explicam isso daí? É problema familiar? É a pessoa, tipo, aposentou ou não é um aposentado e não quer ficar em casa com a família, quer ficar na rua? Como é que vocês abordam? O que eles repassam para vocês? Assim, os motivos que levam a pessoa em vários, situação de São rua vários. é que cada um recebe as coisas, as ações de um jeito. Às vezes alguém perde um ente, perde um filho, perde uma esposa. Aquilo é tão impactante que às vezes ele abandona. Até o vício mesmo da droga, da bebida, o né? vício, assim, em regra geral, o vício, ele tá em todos os lugares, mas ele não foi, às vezes, o fato gerador. O fato gerador, às vezes, foi uma perda, que aí a pessoa se afastou, começou a usar o vício foi crescendo tanto, ficou em situação de rua. Às vezes foi uma instabilidade financeira, uma pessoa que perdeu, sei lá, um negócio, aí foi pro vício. Então, às vezes, o gatilho nem sempre é o vício, mas o vício tá ali. Tá junto, né? Tá junto. Às vezes o gatilho foi um problema financeiro, uma perda de um ente querido, uma situação de briga familiar, ou de sentimento de indiferença. Ai, meu pai sempre gostou do José e eu não. Assim, então o gatilho pode ser inúmeras coisas. Sim. E aí que cai no vício, que cresce tanto, porque aí a pessoa já tem desesperança. Eu acho assim, tem um ditado que a esperança é a última que morre, porque a pessoa quando tem desesperança, aí ela se entrega. Aí vai pro vício e vem na situação de rua. Mas assim, tem que encaminhar para o serviço social, que é muito mais amplo. A necessidade de um ser humano é muito mais amplo que um casaco, muito mais amplo que uma marmita de arroz e feijão. Com certeza. É mais amplo e mais complexo. E tem que ser, e a gente tem que fazer pelas vias normais, que é para poder tentar cortar o mal pela raiz, né? Valdir, vocês encabeçaram aí, né, junto com as meninas, o ano passado, aquele Não Dê Esmolas, deu uma chance, é isso? Deu uma chance, isso. Que foi um tema muito bacana mesmo, e era assim, valorizava até quem estava na rua, deu uma chance, né? Sim, essa é a ideia. Vocês estão pensando agora para 2023, tem alguma campanha, alguma coisa assim? Sim, Rosângela, a gente já está engatilhado para já dar início a uma nova campanha. Quando a gente idealizou o projeto, não dê esmola, às vezes parece impactante, mas a ideia é que você não dê esmola
mas que você propicie uma chance a ela, Sim, com certeza. levando-a a ser atendida, a sair É. daquela situação. Então, indique os órgãos assistenciais do município para que a gente tente tirar aquela pessoa daquela situação. Agora eu vou te perguntar para quem está me ouvindo, te cortando Sim. um pouquinho, só que às vezes a pessoa, eu já ouvi isso, tá? Tá, deu uma chance. Qual chance? Tem gente que fala, não dei esmola, deu uma chance. Aqui nós estamos à frente de trabalho. Sim, O que nós mais? temos. Quer dizer, a gente, essa campanha que vocês fizeram é porque tinha opções e tem opções para essas Sim. pessoas. Rosângela, às vezes, até como as meninas falaram aqui, bem colocaram, às vezes a pessoa, ela está precisando ter um reatamento com a família, que às vezes está faltando alguém para fazer esse reatamento, isso por si só já resulta, às vezes, em tirar uma pessoa da rua. Sim. Você está entendendo? Tem a Frente Trabalho, que a gente tem para oferecer um trabalho durante um período. Remunerado, uma cesta né? básica. Sim. É. Tem o CAPES, né? o Porque CAPES. precisa. Nós, por exemplo, a gente teve até uma despesa grande com questão de internações compulsórias. Porque uma coisa que é recorrente, o pessoal, até se te perguntado, a Ana Mara até começou, e eu vou fazer uma inclusão aqui Tá. nessa conversa. Pega aquela pessoa, coloca num carro e leva daqui. Se hoje, mesmo a autoridade policial fizer isso, ela incorre em constrangimento legal. Você está entendendo? Então, Complicado, né? a pessoa ela tem que estar aberta a poder, por exemplo, meu amigo, de onde você é? Eu sou de Poços de Caldas. Você quer que eu te dê uma passagem para você ir para Poços? Ou que eu te leve até lá? A pessoa tem que concordar. Você não pode pegar a pessoa forçosamente levar elas contra a vontade, sob pena de cometer um crime. O que acontece? E os agentes policiais, eles têm consciência disso e agem dentro da legalidade. Eles vão, conversam, usam a área social para tentar convencer aquela pessoa a sair daquele local, a sair daquela vida que ele está enfrentando. Então, por exemplo, é muito difícil. Às vezes a população acha, mas você pode chegar lá e falar para a pessoa, sai daquele local. Você está bebendo aí, você não pode beber. E não funciona, porque hoje o consumo de bebida, em determinados casos, não é configurado, não configura crime. A permanência, às vezes, daquela pessoa embriagada em determinado local, não configura crime. E aí tem sempre aquelas pontuações. Vai lá e dá uma revista agora no cidadão, dali 10 minutos dá outra revista, você tem que incomodar ele. Às vezes tem essa conversa. Só que pode ser configurado constrangimento legal também. Gente, é complicado, né? Parece que está ficando cada vez mais, está fechando, né? E o que eu sempre falo, às vezes eu comento com o pessoal, que às vezes você está vendo apenas uma faceta daquela pessoa. Aquela pessoa que está ali, você está vendo aquela pessoa às vezes suja, embriagada, revoltada com a vida, só que às vezes por trás daquele cidadão, Exatamente. você tem uma história de vida, tem uma família. que às vezes você tem... Uma história de dor. Sim. Sim. Ninguém escolhe estar na rua? Não. Ninguém escolhe estar numa Por isso que situação a de assistência depressão? social, Rosângela, a gente tem os técnicos para isso, né? A gente tem psicóloga, a gente tem assistente social para trabalhar essa demanda nossa, né? De orientações, de encaminhamentos. Então, são pessoas específicas para aquilo, né? E às vezes a população está tentando ajudar, às vezes, com uma moeda, com alimentação, com um agasalho. Não é só aquilo, né? É muito maior. É por isso que a gente pede, né? E às vezes a gente fala e as pessoas às vezes criticam. O fato de você estar ajudando, dando R$10, R$5, que seja uma moeda, você está incentivando essa pessoa no dia seguinte, ela vai comprar o que ela quer no final da tarde, porque ela conseguiu o valor que ela precisava, no dia seguinte ela vai voltar ali. Sim. Porque ela conseguiu, né? Isso a gente tem visto. A gente sabe que isso aí não é só em Andradas, Poços de Caldas também tem muito. Eu sou de Poços de Caldas e final de semana eu estou ali, eu vejo também. Vocês pretendem lançar uma campanha aí a partir de quando? Olha, A campanha já existe. seria uma continuação daquela. A gente vai fazer mais frequente agora. Sim, A gente vai tentar, né, fazer um período mais curto. Blitz, né? Porque essa campanha que a gente não faz para a população de rua. A população de rua já é assistida, os técnicos já fazem buscativa, eles já são. Essa campanha é para a população. Sim. Orientação. Conscientização e orientação, né? Da população. Então, essa campanha é voltada para os cidadãos andradenses. Então, aqui já é uma campanha. Já começa a campanha. Exatamente. Que é a conscientização de não dê esmola, né? E não dá uma chance, encaminha assistência social. Às vezes ele tem resistência, mas você pode ligar. Você pode ligar no 3731-7523, pode ligar no 3731-8512 e falar assim, na porta do meu comércio tem uma pessoa, um homem, ou que seja uma mulher, há 3 dias, há 4 dias.
Aí, só que o cidadão e o comerciante tem que entender que a gente não vai lá e vai pegar essa pessoa pro braço. E nem vai ser naquele momento que fez a ligação, Não, porque tem não. outras coisas acontecendo. né? Mas a gente vai lá, vai fazer uma abordagem, vai ouvir aquela pessoa, às vezes vai disponibilizar um banho. Você quer tomar banho? Às vezes a pessoa muito arredia. Por quê? Porque já é uma situação de dor, já sofreu muitas vezes, vem de outros municípios Sim. maiores, que já houve agressão física. Mas se vamos lá tomar um banho, vamos tomar um café, às vezes ela aceita, a gente conversa, ouve a história, faz contato com outra família. Então, assim, tanto o comerciante quanto o cidadão comum pode entrar em contato via telefone. O 3731-5122 é o WhatsApp do CRAS, pode estar entrando em contato, pode falar, eu queria falar que existe uma pessoa assim, que já vai fazer 2 dias que está aqui, que já vai fazer 3 dias que está aqui, eu tô achando que essa pessoa está muito debilitada, eu tô achando que ela está sentindo mal, tem como você verificar se é um caso de hospital, de uma ambulância. Então, é assim, você perguntou da campanha, né? Vambora, então, a campanha já começou, tá aí, ó. Iniciada. Iniciou, Não dê esmolas, a gente vai, nessa gestão da Margot, quer fazer essa campanha recorrente, assim como a dengue, que todo ano a gente fala, limpa o quintal, não acumular. O que não precisaria ser feito, né, que deveria já ser uma Isso é um rotina. hábito, né? Isso Mas, Mas enfim, o importante é dar resultado, né? sim, Se a com gente certeza. conseguir esse resultado positivo, a gente vai fazer essa campanha recorrente de encaminhar as pessoas à assistência social e não dê nem esmola. Às vezes a alimentação, até a alimentação é complexo, porque essa alimentação, se ela começar a virar rotina, você está permanecendo que ele não procura os serviços de assistência social, a assistência social não identifica. Uma das perguntas sua, tá tendo muita gente nova, tá tendo? Então, a gente não tem acesso, né? Aí eles não foram cadastrados, não houve registro de acolhimento deles no serviço social. E não vão procurar, porque se eles estão alimentados, eles estão, né, não estão com sede, não estão com fome, não estão com frio, é difícil eles procurar assistência social. Com certeza. Eu vou contar para vocês aqui um fato que aconteceu no final da semana passada. Eu estava indo a Poços, né, e nós encontramos, a pessoa que estava comigo encontrou com uma pessoa numa padaria na Marechal, ali no centro de Poços de Caldas. E essa pessoa que estava com a gente falou, nossa, você é aqui, porque está acostumado a ver a pessoa aqui na rua a semana inteira. Eu já trabalhei hoje o dia inteiro, desceu do ônibus daqui, foi no ônibus, já desci agora, estava comprando pão, rosca, tudo para ir embora para casa. Ou seja, o trabalho dele aqui em Andradas é de ficar na rua pedindo. E foi embora para casa, comprou, né? Então, tipo assim, ele conseguiu, o intuito dele foi alcançado. Ele passou o dia inteiro aqui em Andradas, teve o que ele estava almejando, que foi recurso financeiro, e voltou para a cidade dele, Poços de Caldas, e já no outro dia seguinte eles iam descer de ônibus para cá, né? Então é difícil mesmo, a tarefa é árdua, né? É isso, ele está naturalizado, pelo menos na mente dele, eu trabalho em Andradas, né? E tá naturalizado. Esses tempos atrás aí, eu acho que um pouquinho antes de vocês fazerem essa campanha, né? Não dê esmola e se uma chance, é isso? Deu uma chance. Teve algumas mensagens aí nas redes sociais que eles fizeram a conta aí, tirando não sei quanto por dia, dava mais que um salário mínimo, vocês lembram disso? Sim. Né? Isso daí rodou nos grupos, e até gente que fica no Farol mesmo falando isso, né? Bom, gente, eu acho que assim, o intuito da Web TV Andradas hoje é trazer esse tipo de situação para cá, né? A gente está sempre aí, nós somos parceiros, a gente está sempre aberto. Nós também vivemos aqui bem no centro, no coração da cidade, e a gente sabe como é o dia a dia. E não teve nenhuma das vezes que nós ligássemos ou para Jussara, ou para Ana Mara, ou mesmo que seja para outras pessoas que atendem lá na ausência de vocês, a gente sempre foi muito bem atendida e acolhida, e a gente sempre teve retorno da nossa demanda. Mas como essa semana um comerciante nos procurou e pedindo para que nós procurássemos os setores responsáveis para vir falar o porquê que está crescendo o número de pedintes na cidade, a gente trouxe aí a Jussara, a Ana Mara e o Valdir, né? E antes da gente encerrar esse bate-papo gostoso, eu queria perguntar para o Valdir o seguinte, e os planos para a rodoviária? Então, Rosângela, a rodoviária, ela tem ficado nos nossos estudos já há um bom tempo. Nós estamos com projetos de revitalização do local, tornar o local um ambiente mais claro, uma arquitetura que envolva mais o cidadão e afaste um pouco pessoas, às vezes mal intencionadas, de ficar naquela região. Nós temos uma conversa muito boa com a Guarda e com a Polícia Militar, para eles estarem se revezando ali.
a gente não tem ainda um efetivo suficiente para deixar uma pessoa ali full time. Mas a gente está fazendo um trabalho de revezamento, sempre passando por ali, dando uma olhada, vendo como é que está a situação. O grande problema é que às vezes a pessoa fica, a hora que chega a guarda, eles saem, o APM, eles saem, depois eles retornam. Eles ficam um dando sinal para o outro ali, Justamente. eles voltam. Mas estamos assim, vejo você que ali aquela pracinha que ficava ao lado, foi objeto, já está passando por uma reforma, era um local onde o pessoal deixava muito entulho, Sim. muita sujeira. Sentados ali naqueles murinhos que tinha ali, isso acabou. Justamente, a gente tirou os murinhos, agora vai terminar a reforma dentro em breve, então são ações que vão estar sendo feitas para recobrar, melhorar o local e evitar justamente essa questão de pessoas ficarem ali paradas. Os bancos, a gente pretende fazer uma substituição, colocar bancos adequados para que o cidadão mesmo sente, possa esperar a pessoa que está vindo, ou esperar o ônibus e tal. Então, ela está sendo planejada uma ação para poder recuperar aquele local para o cidadão. A nossa rodoviária, eu como cidadã também, né, e como o meu comércio é aqui bem de frente, é o gogó mesmo da cidade, né? Eu falo para vocês, eu falei isso pessoalmente para a prefeita, que eu tenho vergonha de receber um parente ou um amigo pela rodoviária daqui, porque a nossa rodoviária realmente ela é feia também, vamos dizer assim, né? Falando até na arquitetura dela, tudo é muito antiga, mas enfim, a gente espera, né, que realmente seja feita alguma coisa aí, até para valorizar mais aqui o espaço também, né? Como você falou, está sendo estudado uma revitalização. Já está sendo estudado. E a rodoviária, naturalmente, ela é um ponto de espera. Sim. De quem vai, quem chega, está esperando alguém vir buscar. E aquele ponto de espera é um local, às vezes, de bate-papo. Então, as pessoas que transitam, começa sempre assim. A pessoa transita, encontra uma pessoa, para ali para bater um papo, aí o outro chega, bate papinho, o ambiente começa a ficar agradável, aí a pessoa vai ficando, aí, de repente, esse pessoal vai encostando ali também. E aí vai começando a virar o que vai acontecendo. Então, com essa revitalização, provavelmente a gente vai ter um sucesso grande em tentar melhorar essa... Já tem uma previsão quando começa, Valdir? Já estão estudos ainda, para ver o que a gente vai fazer. A gente ainda não chegou a uma conclusão. A ideia, a gente já começou fechando alguns locais, algumas baias ali, que o pessoal pernoitava no local. É verdade. Então foi fechado. A ideia seria fazer uma revitalização com pintura, colocar mais ventilação, mais iluminação, principalmente, uma troca de piso, mas ainda está assim em fase ainda de planejamento ainda. Bom, gente, a Web TV nasceu com esse intuito, todos sabem, né? A gente nasceu aí também na pandemia, foi o que veio, a gente teve essa ideia de falar com vocês através da internet, deu certo. A gente está usando, nós estamos usando aqui hoje o Andradas Podcast, que é o estúdio que a gente montou para um bate-papo ao vivo com todos os setores aí da cidade, e a gente está usando provisoriamente aqui o estúdio como se fosse a Web TV Andradas hoje, que está em fase de acabamento. Nós recebemos aí a Jussara Daniele Vieira, ela é supervisora do CREAS, a Alana Mara Silva Fernandes, supervisora do CRAS, e o Valdir Bastos, secretário de governo. Queria dizer para vocês que o canal aqui está sempre aberto, acho que a gente agradece, porque todas as vezes que a gente leva algum tipo de demanda, algum problema, a gente tem a resposta imediata, né? Eu os convidei para entrevista ontem, hoje eles já estão aqui, né? A gente nunca teve, não podemos essa semana, só a semana que vem, principalmente quando o assunto, falando aí do lado social, que é muito bem organizado e bem feito. Aí a prefeita está de parabéns pela equipe que ela tem à frente aí. Nós somos testemunha de que todas as vezes que chega alguma coisa aqui e nós os procuramos, a gente tem a resposta imediata. Eu queria que a Jussara fizesse as suas considerações finais para quem está nos assistindo, Jussara. Deixar sua mensagem aí, né, com relação a tudo que a gente falou aqui agora. Rosângela, eu queria deixar à disposição para esclarecer até com você mesmo aqui, ou a população que quer ir até o setor, às vezes esclarecer algumas dúvidas que acaba tendo mesmo, né? A gente está lá à disposição, tá? A gente está trabalhando bastante com essa população também, não é só essa, mas estamos também. E é isso. Beleza. Obrigada, espaço sempre aberto. Lana. Eu queria falar para todos que nos assistem que é com muita humildade, com muito respeito, que eu entendo a fala de todo mundo, que às vezes fala assim, leva esse povo embora, ou às vezes, nossa, eu dou uma marmita aqui, às vezes o comerciante, e no futuro, às vezes, esse comerciante é importunado por essas mesmas pessoas que um dia ele alimentou. Eu entendo cada um, é muito respeito mesmo, muita humildade, e eu também já pensei de forma diferente,
Mas eu queria que eles entendessem assim, que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, tem estudos técnicos para isso, que realmente o melhor é encaminhar assistência social. Se às vezes eles não forem, pode ligar, a gente está à disposição. Depois você coloca os telefones que eu falei, a gente vai estar colocando aí embaixo os endereços, com muito respeito mesmo, assim, sem querer julgar, assim, do mesmo jeito que eu entendo que não é legítimo a gente julgar aquelas pessoas, que a gente fala, estão lá porque eles não querem trabalhar, porque não vamos julgar, porque são fatos e gatilhos de dores e situações e vivências. Eu também não quero julgar o cidadão, nem um comerciante que um dia fez, ou o cidadão que um dia deu dinheiro. Não é julgar, não. É assim, é tentar explicar que existem outras formas que resolvem, né? Então é isso, eu queria que todo mundo entendesse a minha palavra como uma palavra, assim, de orientação mesmo. Com certeza, com certeza. E você, Valdir? Ô, Rosângela, mais uma vez te agradecer, né, por poder nos dar esse espaço. Um ponto marcante, sim, principalmente na gestão da Margot, ela gosta de dar transparência a tudo que vem sendo feito. Sim. Porque a administração como um todo, e a Margot em especial, a gente entende que quando a população sabe o que está sendo feito, ela entende as dificuldades nossas, ela sabe entender o que está acontecendo, né? Sabe aceitar essas questões, às vezes de uma maneira assim, que possa entender as dificuldades e saber o que está acontecendo, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas, assim, é muito importante um canal como o seu, que tem um público imenso, participar com a gente, assistir e saber como funcionam essas situações. Eu vou dizer assim, vou falar na parte, pelo menos que envolve questão de segurança pública, nossos agentes, eu acho que acredito que mesmo a Polícia Militar, tem feito tudo que a lei propicia que seja feita. Tudo que está dentro da lei, nossos agentes estão fazendo. E dentro da área de assistência social, eu sou testemunho do que o pessoal da assistência social tem feito, que às vezes é de madrugada, é de noite, é de manhã, é de final de semana, você está entendendo? Então, o trabalho é um trabalho exaustivo, porque realmente, assim, às vezes você está trabalhando, tentando com uma pessoa que a pessoa não quer nem, às vezes, te conversar contigo. Verdade, né? Eles não querem nem que você chegue perto deles. E as meninas aqui sempre chegam com todo carinho, com aquele acolhimento todo e tentando saber, tentando resolver uma situação. Então, eu queria deixar só pontuado isso, te agradecer e dizer que a administração está sempre à disposição. Nós estamos lá se alguém tiver algum questionamento, quiser conversar com a gente está à disposição. Se tiver mais demandas no jornal, nós estamos à disposição também para vir esclarecer e estamos aí, trabalhando para o bem da nossa cidade. A gente sabe, né, tanto que a gente sempre teve, graças a Deus, um espaço aberto aí com todos os setores aí da administração. Eu queria aproveitar a presença do Valdir aqui e parabenizar a Guarda Municipal na pessoa do comandante Tom, porque a gente vem tendo alguns problemas sérios aí com abandono de animais, situações muito críticas mesmo, e que a gente liga para ele, liga também para o centro de zoonose, e a gente está tendo resposta rápida também. É interessante isso daí, porque eles vão até o local, aí do local eles acionam a Polícia Ambiental, porque precisa ser junto com a Polícia Ambiental. Então, parabéns à Guarda Municipal, que tem feito um excelente trabalho. Eu cumprimento todos aí da Guarda, na pessoa do comandante Tom, que é o que eu falo com mais facilidade, e aproveitando, parabenizar aí, porque você está à frente aí, né, coordenando esse pessoal aí, realmente, eles têm feito um excelente trabalho. Hoje, nós nos sentimos muito orgulhosos de termos a guarda que temos. Com certeza, com certeza. Eu brinco que, às vezes, a moçada ali, você não precisa pedir para fazer, não. Eles fazem, assim, espontaneamente e gostam. Eles gostam do que fazem. Então, realmente, a nossa guarda está de parabéns. Volto a dizer, a administração tem orgulho de tê-los conosco. E a gente não poderia deixar de fazer esse elogio publicamente, né? Quando as pessoas trabalham bem, trabalham legal, como as meninas aqui, o Valdir, a gente tem a obrigação de falar publicamente que funciona, né? E que a gente tem que elogiar mais e criticar menos, né? Hoje a gente está numa situação que todos nós temos problemas, todos, em todos os setores, né? Das nossas vidas. Então fica aqui, não dê esmola, dê uma chance. A campanha continua. Nós vamos deixar os telefones aí que a Jussara passou e a Lana Mara também, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, elas estão abertas para isso, né? Todas nós estamos. É só escrever aí e mandar que a gente encaminha para eles, tá? Se você gostou da entrevista aí, deixa o seu comentário aí para a Lana, para a Jussara, para o Valdir,
E é o que a gente está falando, sugestões ou críticas são muito bem-vindas, né? Sim. Pode mandar aí que a gente repassa para eles. A gente volta amanhã com mais um bate-papo gostoso, uma outra entrevista. Se você tiver alguma sugestão de quem você quer ver sentado aqui, né, discutindo um assunto de interesse da população, é só passar para a gente que a gente convida esse pessoal. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima entrevista, se Deus quiser.